Você já parou para pensar se quando você incentiva alguém a fazer alguma coisa, influencia, o pecado dessa pessoa também recai sobre você? Será que quando alguém divulga jogos de azar e diz, mas a pessoa faz se ela quer, ela decide se ela faz ou não tô obrigando a ninguém, ela realmente não tem nenhuma responsabilidade na decisão dessa pessoa? Qual é o ponto de vista cristão a respeito desse assunto? Será que nós somos ou não responsáveis por aquilo que nós influenciamos os outros? Hoje eu vou tratar aqui nesse vídeo o que a Bíblia diz sobre esse assunto e também o que ela fala sobre jogos de azar. Vem comigo? Olá, eu sou a Bia, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Aqui você encontra reflexões sobre Deus, a vida, estudos bíblicos, estudos de livros cristãos renomados e tudo mais relacionado à vida cristã. Então, se você gosta desses assuntos, se inscreva aqui no canal. Tem um assunto muito em alta que é a CPI das bets que tá rolando por aí. E o que nós mais temos ouvido os influenciadores dizendo é: eu não tenho culpa. Eu só divulgo, eu só apresento a pessoa que decide se ela faz ou não. A pessoa que decide jogar ou não tô obrigando a ninguém. Eu não prometo nada, eu aviso que a pessoa pode se dar mal, mas ela quem decide. E eu fiquei pensando qual é o ponto de vista cristão sobre esse assunto. O que Jesus disse a respeito disso. Muita gente não quer encarar a verdade de que nós temos sim uma responsabilidade espiritual sobre a influência que nós exercemos nas pessoas. E hoje a gente vai falar sobre isso aqui. Lá em Mateus 18, Jesus começa falando que aquele que for humilde como uma criança, alguém que tiver a inocência de uma criança, um coração humilde disposto a recebê-lo, herdaria o reino de Deus. E aí ele continua essa conversa falando sobre a inocência que nós devemos nutrir para entrarmos no reino de Deus. E aí olha só o que ele acrescenta no versículo de número 6 e 7. Está escrito assim: fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Ai daqueles por meio de que elas acontecem. Jesus estava falando aqui que aquele que faz alguém tropeçar é responsável por isso. Melhor seria se essa pessoa se afogasse do que ela continuasse tomando essa atitude. Quando nós influenciamos alguém negativamente, mesmo que indiretamente, nós somos responsáveis por isso. Entenda uma coisa, influência é responsabilidade. Tá, Bia, mas cada um de nós não tem o direito de decisão. Se alguém sabe que aquele negócio pode não ser tão bom assim e opta por aquilo, a responsabilidade não é só dela. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 8:9. Contudo, tenha cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Eu ouvi a influenciadora famosa dizendo o seguinte: eu sempre digo que você pode perder com o negócio. Eu sempre digo que se você tem tendência ao vício, para você não se envolver com isso. O vício, ele se torna algo incontrolável para a pessoa. É por isso que se chama vício. Não é algo simples e nem mesmo identificável. A maioria das pessoas que são viciadas, elas não conseguem reconhecer que elas são. Então não adianta eu olhar para um viciado e dizer, olha, não faça isso. Eu olharia para uma pessoa viciada em cigarro e falaria, não fume, não te faz bem. Eu olharia para uma pessoa viciada em bebidas e falaria a mesma coisa, drogas e tudo mais que a gente tem por aí. Não resolve. Então, se nós usarmos a nossa liberdade para fazer com que o mais fraco tropece, nós estamos pecando. A gente pode até achar que está só mostrando alguma coisa, só apresentando aquilo, mas se isso leva as pessoas à destruição, leva as pessoas a caírem no pecado, nós temos parte nisso. É como um pai que diz para os filhos não fumarem, mas ele é viciado em cigarro. Entende que as coisas ruins que nós consumimos, que nós apresentamos, que nós mostramos para o mundo que fazem parte da nossa vida, essas coisas são influências. E quando nós falamos sobre influência, não é só sobre grandes influenciadores. Olha só, o exemplo que eu dei aqui foi de um pai e de uma mãe. Às vezes a gente está pensando lá na influenciadora e eu vou ser bem sincero com vocês. Esses influenciadores que têm milhares de seguidores, eu fico indignada em ver o tipo dessas pessoas. Gente, são pessoas que não acrescentam nada na vida. Elas mostram a vida delas de ostentação, uma vida muitas vezes depravada mesmo, uma vida totalmente vazia, que esbanja dinheiro, uma vida totalmente fora da realidade. E tem milhões de pessoas seguindo. Milhões. Gente, eu fico espantada de ver. Eu vou ser bem sincera. Ai, meu Deus, não sei se eu devia dizer isso. Se você como cristão segue essas pessoas, pense muito bem no que você está fazendo. Lá em Mateus 18 mesmo, Jesus disse, se algo te faz tropeçar,
Arranque isso da sua vida. Se a sua mão te faz pecar, é melhor você arrancar a sua mão e lançá-la fora. Se os seus olhos te fazem pecar, é melhor você arrancar os seus olhos do que perder toda a sua vida, do que não entrar no reino de Deus. Se esse tipo de gente leva outras vidas à destruição, por que que você tá lá no meio dos seguidores dessa pessoa? Eu sempre me pergunto isso e eu fico bem triste quando eu vejo pessoas ali que são cristãs, aplaudindo, seguindo e venerando pessoas assim. Quanto a eles, talvez eles não saibam que eles são participantes do pecado dessas pessoas. Talvez para esses influenciadores famosos realmente faça sentido dizer: eu tô falando que a pessoa faz o que ela quer. É decisão dele. Para eles, talvez isso realmente faça sentido. Mas a minha conversa aqui é com pessoas cristãs, pessoas que se importam com aquilo que Jesus falou e com aquilo que ele falaria para elas. Se você não se importa, fica tranquilo que esse vídeo não é para você. Mas se você se importa com aquilo que Jesus pensa, com aquilo que a Bíblia ensina, continue aqui. Tá bom, Bia, mas você tá tratando os jogos de azar como pecado. E na Bíblia não tem nada específico dizendo que jogos de azar são pecado. A Bíblia não fala diretamente sobre os jogos de aposta como nós conhecemos hoje, até porque não existia isso nos tempos bíblicos. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ela não fala que o dinheiro é a raiz de todo mal. Ou seja, o dinheiro ele pode ser usado para a glória de Deus, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando uma pessoa ela se envolve num jogo desse, ela está ali pelo dinheiro. Eu assisti um pedaço da CPI que está rolando por aí, e aí eu vi a senadora dizendo que uma das pessoas que trabalham na casa dela falou para ela que ela joga esse tipo de jogo ali no celular, nos aplicativos, e que ela estava contando que ela ganhou R$6.000. E aí ela perguntou assim, tá, mas e quanto você já perdeu? Aí ela falou, não, mas eu não sei quanto eu perdi, porque essa conta não é legal de fazer. Eu não faço esse tipo de conta, eu só conto quanto eu ganho. Quantas pessoas vivem nessa realidade? O amor ao dinheiro, a ilusão de que elas estão ganhando alguma coisa tão grande que elas não conseguem ver o que elas estão perdendo. E muitas pessoas estão perdendo relacionamento, estão perdendo dinheiro, estão perdendo emprego, estão perdendo a família. E outras estão tão endividadas que estão tirando a própria vida. Você acha mesmo que algo que causa tantas coisas ruins é algo de Deus? Em Mateus 6,24 está escrito que Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou amará um e odiará o outro, ou servirá um ou servirá ao outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Quando uma pessoa se envolve com jogos de azar, existem duas coisas que acontecem. Uma é que ela pode tornar o jogo um ídolo no seu coração. Ou seja, ela pode tornar o jogo a possibilidade de enriquecer, que é totalmente ilusória com aquilo. E a outra é que a pessoa está depositando a sua esperança onde não é Deus. Como pode alguém que crê em Deus, que crê que tem um Deus que provê todas as coisas, depositar a esperança da sua provisão em um jogo? E a verdade é que mesmo a pessoa que diz jogue com responsabilidade, essa pessoa está lucrando com a perda de alguém. Ela está lucrando com o azar da outra pessoa. Ela está lucrando com a queda do outro. Você acha mesmo que Deus se agrada disso? Quando a Bíblia fala sobre tudo me é lícito, mas nem tudo convém, ela está falando para nós julgarmos as coisas a essa luz. A paz do Senhor deve ser o árbitro em nossos corações. O apóstolo Paulo fala isso. Será mesmo que eu posso ter paz, sabendo que os meus irmãos, as outras pessoas, muitas vezes pessoas inocentes, pessoas fracas, assim mesmo como a Bíblia diz, estão caindo ali por algo que eu as influenciei, por algo que eu disse que talvez elas ganhassem? Em Mateus 5,13, Jesus disse que nós viemos para ser sal do mundo e luz da terra. Como que nós podemos ser luz do mundo se nós estamos conduzindo pessoas à escuridão? No fim das contas, a pergunta que nós devemos nos fazer sempre é: aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, está influenciando as pessoas para mais próximo de Deus ou para distante dele? Você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser consciente. Você está aí, onde você está agora, influenciando outras pessoas que estão próximas a você. Você não precisa ter 50 milhões de seguidores para fazer isso. Por isso que todos nós precisamos nos colocar nessa reflexão. Será que o que eu estou fazendo leva as pessoas para mais perto de Deus? A verdade é que a influência, ela é um presente de Deus. Nós podemos influenciar pessoas a serem salvas.
mas ela também é algo de grande responsabilidade. Como você tem usado a sua influência? Eu espero que a sua voz, a minha voz, a nossa voz enquanto cristãos, seja para abençoar pessoas e não destruí-las. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, me deixe saber, deixe um comentário, o que você pensa a respeito disso. Compartilhe também com outras pessoas para que elas sejam alcançadas pelo que eu conversei aqui, caso você concorde. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e me segue também lá no Instagram. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!